Amados, hoje, 25 de outubro, tive um sonho que me deixou muito perturbada. Neste sonho, eu vi pessoas que eu conhecia e que não conhecia, que estavam sendo mantidas, encapsuladas, em uma espécie de ovo gigante. Eu vi pessoas de fora desses ovos, que queriam quebrar esses ovos enormes para tirar seus entes queridos de lá, mas era impossível fazê-lo. Eu vi então como um desses ovos quebrou e um jovem alto saiu, e outros, que como ele também havia saído, o ajudaram a andar, se banhar, se vestir e vestir uma roupa elegante. Todos eles ficavam felizes a cada ovo que se quebrava. Eles conversavam entre si e eu os ouvi dizer: Vamos celebrar, porque nós completamos o processo, estamos prontos. E todos pulavam de alegria. Eu vi as cascas quebradas e todos leram sobre elas. 2015. Minha mente ficou perturbada ao ver essa data e eu não entendi por quê. Então meu companheiro me disse: Vê e entenda. Amados, era terrível ver como pessoas normais eram atormentadas por cobras, em sonhos, despertas, em todos os lugares por onde passavam. Como me foi dito, eles foram atormentados por essas coisas que, fisicamente e mentalmente, os atormentaram por vários meses, 5 meses para ser exato. Então eu ouvi isso, meus ouvidos se abriram e de repente eu vi como tudo se acalmava. Eu os vi então quietos, mansos, como quando um boi é domado e tudo nesse estado estava calmo. Então eu vi como uma casca começou a sair em torno deles. Foi um processo incontrolável, porque me disseram que eles próprios permitiam. Eles deram rédeas às suas paixões, ideias, preconceitos e não à verdade de Deus. Seus entes queridos os viram. Eles ficaram angustiados ao ver essa carapaça que crescia ao redor deles, mas eles não conseguiram impedir. Eles começaram a chorar e disseram em voz alta: Orem e clamem a Deus, peçam perdão e proteção. Mas eles, como se estivessem dormindo, não reagiram. Naquele momento, amados, a cena mudou e eu vi como um campo gigantesco estava cheio desses ovos enormes e meu companheiro me disse: Observa. Então eu olhei para este campo grande, cheio de ovos, e vi uma enorme cobra, e havia, muito brava, sair no meio destes ovos. E ao sair no meio deles, eles começaram a abrir, e eu vi como, um por um, eles lutavam para abrir e ir em direção ao exterior. E eu esperava ver cobras. Para meu espanto, não eram cobras, eram pessoas. Então, estes, depois de caminhar e coordenar bem seus movimentos e conversas, foram levados para lugares antes os conheciam, por familiares e amigos. Então eu disse: Senhor, eles vão acreditar que eles estão bem, mas eles não estão. Há perigo aqui, como eles saberão? Então me disseram novamente: Observe. Eu vi este homem chegar na casa de sua família. Para eles, ele era outra pessoa, porque ele parecia mudado, manso, calmo e raciocinado. Então, ele começou a ganhar sua confiança. Ele mesmo viu muitos chegarem a lugares com o mesmo resultado. Então eu disse: Ó Senhor, todos eles caíram na armadilha. Então meu companheiro respondeu: Não. Todos que oram pelo discernimento receberão uma resposta e serão informados do perigo. Naquele momento, vi quantos não oravam, porque seus sentimentos eram prioridade
e o raciocínio para eles não era apropriado no momento. Esses seres, saídos daqueles enormes ovos, eram muito eloquentes e sua astúcia era muito sutil. Então vi uma família que recebeu um deles, que astuciosamente acumulou e não as permitiu avançar no verdadeiro avanço físico ou espiritual. Então, a superlotação deles era tal que eles não tinham tempo para outra coisa senão essa situação. Eu vi outro que também veio para outro lugar e também havia a mesma situação. Então eu exclamei: ó Senhor, e agora? O que vai acontecer? Então me disseram: procrastinação criou isso, e agora aqueles que são vítimas disso não podem lutar contra eles, a menos que Emanuel seja para eles e comissione sua libertação desses seres. Apenas uma obediência estrita pode libertá-lo dessas monstruosidades. Então eu vi como a primeira família, este ser parecia humano, mas internamente não era. Foi abraçado no pescoço este aqui, dos parentes dele, e de repente eu vi como ele os mordeu, e eles foram imobilizados por aquela mordida. Então tentei avisá-los, mas eles não deram ouvidos. Vi então várias famílias e pessoas de todo o mundo passando por essa situação semelhante. Então me disseram: eles são os super soldados do inimigo de Deus. E somente uma obediência estrita às exigências de Deus e uma humilhação concreta a Deus podem libertá-los de suas garras. Então perguntei: como então saberemos quando isso estiver na nossa frente? Então meu acompanhante me respondeu: eles não serão capazes de aceitar uma assim, diz Jeová. Sua natureza é rebelde. Para eles, distanciar a vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é uma alegria. Para eles, a exaltação ao que são e podem fazer é a primeira coisa. Eles sempre adiarão o que Deus disse até o fim, já que seu propósito é adormecer até que seja tarde demais.